Boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou o professor Júlio Emanuel e nós estamos juntos hoje, nesta sexta-feira, dia 17 de julho, para mais uma aula de português. Nessa videoaula, eu vou fazer um esquema parecido, às vezes, com o que acontece na sala de aula presencial. Nós vamos corrigir os exercícios que vocês fizeram na aula passada. Na aula passada, eu postei para vocês uma videoaula de um outro professor em que ele falou, não é, sobre o que é uma frase. Ele disse lá na videoaula, eu tenho certeza que todos assistiram, mas se alguém não tiver assistido por algum motivo, já vou dar aqui o spoiler do que aconteceu na aula passada. Nós falamos sobre frase. Nós vimos que a frase é um enunciado de sentido completo. Ela não é só um conjunto de palavras. Ela é um conjunto de palavras organizado que faz sentido, que transmite uma mensagem, que ajuda na comunicação. Na aula retrasada, a gente viu, inclusive, que tem uma classe de palavras que faz essa mesma coisa, que é a classe de palavras da interjeição. Inclusive, nós vimos que a essa classe nós chamamos de palavra-frase. Não foi isso? Tenho certeza que todos lembram. Bem, depois nós vimos aí que a frase tem dois grandes tipos, e são esses dois grandes tipos que nós vamos falar hoje, a frase verbal e a frase nominal. A frase verbal, gente, verbal te lembra o quê? Verbo. Então, a frase verbal é aquela frase que tem um verbo. Não pode esquecer isso. Já a frase nominal é aquela que não tem verbo, ok? Então essa é a diferença de frase verbal para frase nominal, e o conceito de frase eu já falei, enunciado de sentido completo, conjunto de palavras organizado que transmite uma mensagem. Beleza, gente? Pega o seu caderno, o seu lápis, ou o seu tablet, o seu celular, o seu computador, o que você estiver estudando aí na sua casa, no aconchego do seu lar. Vamos corrigir, ok? Já está aparecendo aí na tela o que a gente vai corrigir, página 411 até a página 414. Se alguém tiver alguma dúvida, tem que postar na plataforma. Por favor, gente, não me deixem lá no vácuo. Vamos lá, gente. Espero que você tenha aí, esteja aí com a sua apostila em mãos, mas estou compartilhando aí uma parte, né, do exercício, a questão 12, página 411. Página 411, questão 12. Considere o seguinte quadrinho da história de Calvin. Então tem um quadrinho aí. Suspiro. Letra A. Explique por que esse quadrinho contém uma frase. Gente, esse quadrinho contém uma frase, né, porque esse suspiro aí, né, tem sentido completo dentro do contexto, que de fato foi o que ele fez, o Calvin. Letra B. Justifique por que se trata de uma frase nominal. Se trata de uma frase nominal porque não apresenta verbos. Sempre que uma frase não tiver verbos, ela será nominal. Outro exemplo. Boa tarde, turma. Tem verbo? Não. Então é uma frase nominal, ok? Letra C. Pode haver frase contendo apenas uma palavra? Sim ou sim? Sim, boa escolha. Isso. O que importa não é o número de palavras. Pode ter uma, pode ter 1 milhão. O que importa é que esse conjunto de palavras ele tenha sentido, ele esteja organizado, ele transmita uma mensagem. Letra D. Por que as reticências foram usadas no início e no final da frase? Gente, as reticências são esses 3 pontinhos juntos, eles servem para marcar então a continuidade. Isso indica que vinham ideias aí antes e que depois disso também, ok? E esse suspiro ficou intercalado, ficou aí no meio, ok? Questão 13. Analise a fala do pai de Calvin e classifique as frases que a compõem. Então a frase é: eu posso dirigir então?
Aposto que a gente ia chegar rapidinho. Certo, tudo bem, vou encostar. Então vamos lá, frase certo, tudo bem. Essa frase é de que tipo? É uma frase nominal, porque não tem verbos. Depois, vou encostar. É uma frase verbal, porque tem aí, no caso, inclusive, uma locução verbal, que são dois verbos que valem por um. Vou encostar é a mesma coisa que encostarei. Questão 14. Releia a história em quadrinho de Calvin e transcreva uma frase verbal. Letra A. Com apenas um verbo. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. O quadrinho ele tá na apostila. Você deve estar acompanhando aí. Não está na tela, mas está na apostila. Aqui vamos nós é uma frase, então, com apenas um verbo, que é o vamos. Letra B. Com dois verbos. Não gosto de dirigir em alta velocidade. Letra C. A gente devia ter feito isso antes. Por quê? Porque aí tem três verbos. Ó. Devia ter e feito. Três verbos. Ok? Questão 15. Analise o quadro a seguir. Quantas frases o compõem? Então vamos ver. Aqui vamos nós. Segurem firme. Está mais rápido mesmo. Toca a buzina. Manda todo mundo sair da frente. Percebam, gente. Aqui vamos nós. 1. Segurem firme. 2. Está mais rápido mesmo. 3. Toca a buzina. 4. Manda todo mundo sair da frente. 5. Então tem 5 frases. Questão 16. Essa aí, na própria aula da semana passada, algumas pessoas no privado me procuraram para tirar dúvidas. Então vamos lá. Deu a louca no digitador. Ele escreveu um parágrafo inteiro como se fosse uma única frase. Então está um bloco inteiro. Letra A. Seu trabalho será reescrever o parágrafo e corrigir essa falha. Então você vai dividir o parágrafo em 5 frases. Você vai usar a letra maiúscula e o sinal adequado para demarcar o início e o fim de cada frase. Então a gente sabe que frase começa com letra maiúscula. Se for uma declaração, ela termina com ponto final. Se for uma pergunta, termina com sinal de interrogação. Se expressar um sentimento, uma emoção, termina com sinal de exclamação. Então acompanha aí como é que vai ficar, hein? As histórias em quadrinhos são narrativas organizadas por meio de uma sequência de imagens, vírgula, com ou sem diálogos. Ponto. As cenas são inseridas em quadros. Ponto. Ou ponto e vírgula. Melhor ponto e vírgula. Se houver uma cena imaginária, vírgula, a moldura de um quadro pode ser interrompida. Ponto. No caso de falas, vírgula, gritos e pensamentos, vírgula, usam-se balões em diferentes formatos. Ponto. O discurso do narrador aparece em legendas ou letreiros informativos. Ponto. A linguagem de uma HQ é quase sempre informal. Ponto. Gente, não é para escrever ponto, vírgula, etc. não, tá? É para marcar, é para colocar aí a vírgula, colocar o ponto. Se você tiver dificuldade, você volta aí no YouTube o vídeo para a parte que eu comecei para escutar novamente, tá bom? Letra B. Esta é uma imagem do teclado do digitador. Pinte de azul as teclas que ele deveria apertar para marcar letra maiúscula no seu documento Word. Aí é uma questão que ultrapassa os nossos conhecimentos de português, vai para quase uma aula de informática agora, mas vamos lá. Esse mundo digital também está aí para isso. Então, gente, olha, se você tiver um teclado aí, um computador, um notebook, seja lá o que for, olha para o seu teclado e veja que a tecla que faz a letra ficar maiúscula é o Shift,
que é uma tecla, deixa eu ver aqui no nosso teclado que está aparecendo, está escrito inclusive Shift no canto de baixo direito, em cima do mais, em cima das setas, Shift, embaixo do Enter. Dependendo do teclado, ele aparece também do outro lado, o Shift, às vezes escrito assim ou com uma setinha só para cima. Uma setinha mais larga. E a outra tecla é o Caps Lock, que deixa aí a letra grande. Pode ser chamada também de fixa, F-I-X-A, mas é mais conhecido como Caps Lock, ou Caps Lock, né? Ok? Tá para pintar de azul essas. A Caps Lock está do lado da letra A também. Embaixo da Caps Lock tem outro Shift aí. Pintar de verde as teclas com os sinais de pontuação que ele poderia usar. Aí vocês têm que identificar a vírgula, o ponto, ponto e vírgula. Ok? 17. Observe a imagem com o que será que os jovens estão sonhando. Letra A. Escreva para ele uma fala representada por uma frase verbal. E letra B. Registre para ela um pensamento representado por uma frase nominal. Essa questão é de resposta pessoal. Não existe uma resposta certa, existem várias possíveis. Então, vamos ver aí. O garoto, o que será que ele pode estar pensando? Escreva uma fala por uma frase verbal. Então, você vai pensar numa frase que tem um verbo. Por exemplo, quero comer chocolate. E a menina pode estar pensando, respondendo para uma frase nominal. Eu também. Percebeu? Eu também não tem verbo. Vocês, inclusive, vamos fazer a hora do desafio chegou. Quero frases, quero ver a resposta de todo mundo. Não importa se você mandou na semana passada ou não. Quero ver a resposta de todo mundo da questão 17 lá no mural. Posta lá, por favor. Pausa esse vídeo, vai lá no mural e posta. Mas escreve assim, questão 17. E aí depois você escreve as suas duas frases, porque senão as pessoas vão ficar sem entender nada, né? Que vai chover um monte de frase que não faz sentido para as outras pessoas, né? Vão achar que a gente é meio doido, né? Então tem que fazer sentido. Então, você escreve lá, questão 17, menino, menina. Pronto, e aí você escreve as frases deles. Pode ser? Combinado assim? Desafio lançado, vamos ver quem cumpre o desafio e mostra que está acompanhando essa videoaula de hoje. Agora vamos para a questão 18. Considere o enunciado na ilustração a seguir. Então a gente tem aí uma biblioteca, provavelmente, né? E tem gibis novos, com a placa apontando com uma seta. Trata-se de uma frase verbal ou nominal? Gente, essa frase é uma frase nominal. Por quê? Porque não tem verbo. Gibi novo não é verbo. Ok? Transforme em outro tipo de frase, ou seja, transformar em frase verbal. Você pode dizer... existem várias respostas possíveis, não uma só. Pode ser, por exemplo, chegaram gibis novos, aqui tem gibis, ou qualquer outra frase que contenha pelo menos um verbo. Questão 19. Classifique as frases a seguir em frases nominais ou frases verbais. Então vamos lá, gente. Frase nominal é aquela que não tem verbo. Letra A, leitura ficcional, seção de HQs, não tem verbo, frase nominal. Letra B, os gibis estão disponíveis no saguão, estão é verbo, então letra B, frase verbal. Letra C, puxa vida, sensacional essa revista, não tem verbo, frase nominal. Letra D, eu gostaria de saber como se produzem as HQs. Gostaria, saber, produzem, tem 3 verbos, frase verbal. Letra E, as histórias em quadrinhos são meu gênero preferido. São, é o verbo ser, então essa frase é verbal. Número 20. Títulos e tópicos são frases que normalmente dispensam a pontuação final. Considere o título da história em quadrinhos, que a hora é agora. O que se espera de uma HQ com esse título? Bem,
espera aí que o herói ele viva algum momento decisivo, né? Em uma das histórias, né? A hora é agora, esse é o momento, né? Letra B. Que elementos da imagem confirmam essa impressão? A gente pode perceber que as cores dessa capa elas são muito vivas, são fortes, né? A proposta é uma proposta que a gente poderia chamar até de meio que bombástica, né? Então as imagens de explosão no fundo, não sei se dá para perceber, né? Pode ser que alguém tenha interpretado como umas nuvenzinhas, né? Mas ali essa parte de baixo não é nuvem, né? É fumaça, né? Então o fundo também desse jeito reforça essa ideia de movimento, ok? Letra C. A falta de pontuação final prejudicou a compreensão da frase? Sim ou não? Não, né? Porque a pontuação ela confirmaria o que a gente já dá para entender sem a pontuação, que a frase é declarativa. Lembrando, gente, que não pode fazer isso em redação, não pode fazer isso em prova de concurso, não pode fazer isso em prova da escola. Tem que pontuar. Esse é um caso, esse é uma exceção, é um caso à parte. Ok? De maneira geral, a gente sempre tem que colocar os sinais de pontuação. Número 21, compare as frases a seguir. Cada sinal de pontuação acresce, ou seja, acrescenta, aumenta, né, um sentido diferente, um sentido à frase. Explique essa diferença de sentido. Então vamos ver aí. Com ponto final, a hora é agora. Com ponto final. Essa frase 1 ela se torna tão declarativa, né? Ela mostra o momento adequado para realizar determinado projeto, né? 2. Com ponto de interrogação. A hora é agora? Essa frase ela mostra uma dúvida. Ela mostra um questionamento. Ok? Na frase 3. Com ponto de exclamação. A hora é agora. Né? Isso aí expressa a emoção. Por exemplo, um sentimento forte. Pode ser até uma comemoração da chegada desse momento. Na última frase, com reticências, ela não deixa certeza de que o que vai acontecer, de que o fato, né, do momento ter chegado seja bom ou ruim. Ela deixa aí no ar, né, como se dissesse, e agora, o que vai acontecer? Né? Ok? Número 22, está parecendo bingo, né? Números altos hoje dos exercícios. Vamos lá. 22, considere as afirmativas e assinale V se forem verdadeiras e F se forem falsas. Letra A, frase. Frase é um conjunto de palavras. Letra A, ela é falsa, porque nem todo conjunto de palavras tem sentido. Letra B, ou seja, na letra A, o que ficaria certo? Se fosse frase é um conjunto de palavras organizado que faz sentido. Letra B, frase é todo enunciado de sentido completo, é verdadeiro. Letra C, toda frase deve terminar com um sinal de pontuação, é falso, porque existem algumas exceções, né? Os títulos, né, são exemplos disso, alguns tópicos também. Se você reparar, né, na novela, quando aparece lá o título da novela, não tem ponto. Isso é um outro exemplo, além desse que a gente viu agora, da história em quadrinho. Título, de maneira geral, não tem ponto. Próxima. Frases nominais possuem apenas um verbo? Falsa, porque a frase nominal não tem nenhum verbo, zero. Letra E. Frases verbais possuem verbos, isso é verdadeiro. Letra F. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula, isso também é verdadeiro. Na questão 23, sobre os tipos de frases presentes na tirinha que está aí na sua apostila, pode-se afirmar o quê? Qual dessas alternativas Prefeitura de Ituiatuba? Letra C. Né? Há frases interrogativas, exclamativas e declarativas negativas. 24. Enumere 1 para frases nominais, 2 para frases verbais. Que belo quadro. Frase nominal, número 1, não tem verbo.
Coma devagar, tem 2 verbos, frase verbal. Jogue bem, tem verbo, frase verbal. Não falarei mais com ela, falarei é verbo, então frase verbal. Caramba, que susto! Frase nominal, porque não tem verbo. Ok, até aqui, pessoal? Última questão que nós vamos corrigir. Calma, calma, vamos lá. Estamos juntos? 25. O que é frase? Gente, frase é, ou melhor, são enunciados de sentido completo que podem ser ou não acompanhados de verbos. Letra C de cabrito. Vamos continuar corrigindo agora mais exercícios. Eu não sei se você se lembra, mas na outra aula, na aula de interjeição e onomatopeia, galera, eu não postei o gabarito, porque pouquinha gente mandou o exercício no dia. Então eu lembro, gente, da importância que tem vocês mandarem os exercícios no dia. Ainda que aconteça um probleminha na internet, ainda que você tenha algum problema em casa, com a mamãe, com o papai, tio, titia, não importa. Você tem a oportunidade de depois fazer, mas é importante que você faça, tá? Avisa lá para tia Cláudia, para tia Josi, para alguém, né? E responde lá o que tiver pendente, não só da minha aula, mas de todas as aulas, né? Porque lembrem-se que é importante estudar e que os exercícios que vocês fazem também geram uma pontuação na hora da avaliação, assim como o fichamento, assim como trabalho bimestral e tudo mais. Tá legal? Bem, já lembrando isso, vamos continuar corrigindo. Pegue a sua apostila, volte algumas páginas, página 400 e 401, nós vamos corrigir os exercícios 18 a 23. Se você não... Ih, não anotei, joguei fora, queimou, o peixe comeu, sei lá o que. Se você não encontrar o exercício, você pode olhar na própria plataforma, porque você enviou o exercício, é só você clicar lá para poder corrigir o seu exercício, para ficar lá bonito, certo? Questão 18. Que interjeição ou onomatopeia você usaria nos quadros a seguir? Antes disso, para dar tempo de você pegar o exercício, vou relembrar rapidinho, gente. Interjeição é aquela palavra que a gente chama de palavra frase, ok? É aquela palavra, então, que por si só o sentido é compreendido. Não tem... Por exemplo, termina a videoaula e você fala assim, aleluia. Esse aleluia significa o quê? Ah, que droga, ah, que pena, poxa, que triste, eu queria tanto ficar assistindo videoaula até 10 horas da noite hoje. Não, né? Esse aleluia expressa ainda bem que acabou, agora eu vou descansar, ou agora eu vou ler, eu vou ver TV, eu vou jogar videogame, eu vou dançar, eu vou ficar com a minha mãe, sei lá. Né? Então, uma palavra apenas, quando ela tem essa capacidade de expressar sentido completo, a gente já sabe que ela é uma interjeição. E onomatopeia é aquela tentativa de reproduzir o som das coisas. Por exemplo, isso seria um toque, 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 né? A onomatopeia disso. E assim por diante. Já relembrado, vamos lá. Então temos um menino aí que escorregou na casca da banana. Interjeição ou onomatopeia é possível para isso. Poderia ser ai, né? Droga, ui, ou qualquer outra coisa. Lembra, não há uma resposta certa, há várias possíveis. No segundo, é uma menina, né, beijando provavelmente o pai aí na foto. Aí poderia ser né, um moá, né, que seria uma espécie de onomatopeia de beijo. Na terceira, que é a menina chorando, pode ser um sniff, sniff. Se vocês tiverem posto outra coisa, também podem falar. Poxa, melhor falar não tem como, né? Porque eu não vou escutar. Mas podem postar lá na plataforma que a gente tira as dúvidas. Questão 19. Escreva no diagrama as interjeições do quadro a seguir, conforme a emoção que podem traduzir. Bem, eu não coloquei aí para vocês,
Mas o diagrama ele está aí na apostila, vocês podem encontrar o diagrama logo abaixo da questão, não é verdade? Então vamos ver aí, temos várias interjeições, vamos ver como é que a gente pode completar de maneira adequada isso. Lá na página 400. Interjeição: alegria, cuidado, desculpa, saudação, medo, aplauso, silêncio e gratidão. Esses são os sentidos que estão expressos lá. Então, vamos pensar por cada sentido, né? Então, cuidado. Olha, atenção, devagar, gratidão, obrigado, valeu, graças a Deus. Tudo isso é cuidado. De saudação: alô, olá, adeus. De aplauso: muito bem, bravo, urra. De desculpa: perdão, opa, foi mal. De medo: socorro, ai, ui. De silêncio: psiu, ps, chega, silêncio. E de alegria: oba, viva, uhul. Ok? Número 20, observe a frase: parabéns, você ganhou um carro. O emprego de parabéns é um exemplo de interjeição, né? Porque expressa ali aquela emoção daquele momento. 21. Observe as frases abaixo. Ah, como eu queria voltar a ser criança. Esse pudim estava maravilhoso. Puxa, hoje não foi o meu dia de sorte. Todas elas apresentam interjeição. Letra B. Número 22. Cabum. Temos um exemplo de Não, se você falou interjeição, você errou. Cuidado, hein? Cabum. Um exemplo do barulho, da explosão. E quando eu tenho uma palavra que serve para representar barulho, representar som, eu tenho uma onomatopeia. Resposta letra C. Número 23. No quadrinho abaixo, o personagem comunica ao leitor reações de... Então, essa personagem, que é um cão que está aí com as mãos na cabeça, que o desenho mostra o quê? O que o desenho ajuda a que a gente perceba na expressão dessa personagem? O susto, o desespero, né? Então, dentre essas opções, a letra E é a resposta adequada. Muito bem, pessoal. E como atividade de aula, você não achou que ia ficar sem fazer atividade hoje, né? Não, né? Muito bem. Nós corrigimos exercícios que estavam pendentes. Eu quero que você poste na plataforma se você tiver alguma dúvida. Mas se você não tiver alguma dúvida, eu quero que você poste lá na plataforma uma frase assim: eu assisti a videoaula e não tenho dúvidas. Por quê? Porque eu quero comprovar de que você viu mesmo, que você não passou a perna, que você colocou de repente aí na TV, no celular, no computador, no tablet, em algum lugar essa videoaula para poder ver, para poder assistir, para poder anotar, tirar dúvidas. Tá legal? Por isso eu peço que vocês agora façam o exercício da página 309, só 2. Exercício 13 e exercício 14. E aí, enviem, por favor, a atividade até o final da nossa aula de hoje. Com isso eu terminei essa videoaula. Eu espero que vocês não tenham tido dúvidas, que todo mundo tenha entendido tudo, ou quase tudo. E nós nos encontramos e nos falamos aí agora pela plataforma da escola. Ok? Um abraço virtual, até a próxima aula e tchau!